Olá, boa tarde. Prepara-se a festa de Natal nas ruas, nas luzes e, sobretudo, no percurso de vida de cada pessoa. Hoje apresentamos-lhe uma proposta para o Advento do Departamento de Evangelização do Patriarcado de Lisboa. Antes mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. A Diocese de Aveiro assinalou o encerramento da missão jubilar que desde outubro de 2012 marca o ritmo de atividades pastorais. Ela mobilizou toda a Diocese, também neste dia, o Dia da Missão. Irmãos e irmãs, foi o dia de encerrar uma etapa na dinamização pastoral em Aveiro. O último ano foi de missão jubilar, de promoção de muitas iniciativas que levaram a experiência crente para fora dos templos, para além das quatro paredes de qualquer igreja. Essa a marca que fica da missão jubilar, a que se junta a capacidade de ter envolvido toda a Diocese. Mostra-o este Dia da Missão a decorrer no Parque Aveiro Expo, onde chegavam diocesanos após uma caminhada, a física, pelas ruas de Aveiro, e a que fizeram desde outubro de 2012 na missão jubilar. Este é o momento de agradecermos a Deus o dom extraordinário da Igreja que somos, a beleza e mobilizadora da missão jubilar que vivemos, neste afirmar da nossa fé, neste abrir da Igreja a realidades novas, neste envolver de gente de tantos modos, desde os coordenadores das paróquias, aos missionários que cruzaram os caminhos da Diocese, aos mensageiros que todos os meses iam levar uma mensagem a 93 mil famílias da nossa Diocese, e ao mesmo tempo, esta experiência, creio que este foi um dos pontos relevantes da missão jubilar, esta experiência de uma Igreja que quer viver em comunhão. O desafio foi lançado, mas depois o projeto foi assumido por toda a Diocese e por toda a Igreja. A missão jubilar tinha um objetivo: afirmar o momento para descobrir e viver a fé em Cristo. Esse o significado do lema: Vive esta hora. Este foi o lema que nós escolhemos desde o início: vive esta hora. Vive-a com alegria, vive-a com coragem, vive-a com simplicidade, vive-a neste jeito das bem-aventuranças, mas está na hora para diariamente recomeçarmos a descobrir a beleza da fé, irmos ao encontro dos outros, e é este desafio que eu sempre lancei e é este desafio que eu quero continuar a viver e a lançar. O desafio não surge de um grupo ou de quem lidera comunidades, mas de todos. Marca a missão jubilar, o debate, o planeamento e a programação em conjunto. Este projeto pastoral teve, da parte da Diocese, uma preocupação muito grande. Em nenhum momento houve alguém que disse vamos fazer isto. Portanto, fomos a todos os arciprestados, reunimos todos os serviços e movimentos que estão implantados na Diocese e perguntámos o que é que eles esperavam, o que é que eles queriam, como é que nós devíamos fazer. E foram-nos dadas sugestões. Elaborámos uma primeira proposta, voltámos a ir a todos os arciprestados, enviámos para todas as paróquias, serviços e movimentos, e depois recolhemos novamente as sugestões. E depois, no fim, é que houve uma apresentação final. A missão jubilar é um projeto de toda a Igreja de Aveiro, que agora, com esta experiência adquirida, com este caminho feito e com este projeto que temos embalado desde há muito no nosso coração e na nossa vida, e trabalhado e repartido e refletido com os sacerdotes, com os diáconos, com os leigos, com as instâncias de participação, nós vamos conseguir levar por diante e continuar este belo projeto de uma Igreja que quer viver, como diz o Papa, em estado de missão. Ao longo de mais de um ano de missão, muitos foram os momentos que a concretizaram, que mostraram no cotidiano de cada cristão a marca da fé. Em cada mês, a Missão Jubilar lançou também iniciativas em torno do dia 11, dia da restauração da Diocese de Aveiro há 75 anos. Muitas ficam na memória dos diocesanos de Aveiro. O dia que marcou mais foi o dia do Investe. O vestir a camisola, o querer e o se assumir. Cada uma das zonas da minha paróquia juntou-se num determinado sítio, fomos em direção à igreja e dinamizámos o terço, os mistérios luminosos. Foi um terço totalmente diferente daquele que estamos habituados e que mobilizou muita gente. Não destacando também a visita aos doentes, que eles, notou-se mesmo a gratificação que eles tiveram em receber alguém numa visita, se já não tinham há tanto tempo, e também sentimos bem com isso. O dia do grito, com a juventude a viver em força esse dia,
o dia do deserto, mais uma forma de espiritualmente vivermos a missão jubilar, mas essencialmente o dia que me marcou mais foi o dia da partilha. O dia em que pudemos partilhar com aqueles mais necessitados e essencialmente marcou-me bastante porque vimos muitas famílias a colaborar quando essas próprias famílias depois também vieram a ser receptoras dos bens que foram partilhados. Vários momentos desta caminhada que marcaram de uma maneira muito especial. O dia do grito foi o momento inicial em que se concentraram bastante pessoas para gritar pela paz. Depois foi o dia do deserto, em que se criaram condições para que as pessoas durante um dia pudessem refletir e pudessem estar em comunicação com Deus. O terceiro momento alto foi, efetivamente, a peregrinação que se realizou aqui em Aveiro e que juntou milhares de pessoas, nomeadamente muitos jovens. E agora este dia em si, que é um dia de júbilo, de alegria, de festa, de partilha dessa própria alegria que se viveu em toda esta missão. O dia da palavra, que foram em conjunto, mas o que se viu não foram as pessoas em conjunto, mas sim o resultado do trabalho, que foi estarem as mensagens bíblicas espalhadas por todo lado e as pessoas a trocarem mensagens umas com as outras. O dia do grito, porque foi diferente e as pessoas ficaram surpreendidas pela positiva com a forma como foi feito. A partilha também, porque as pessoas aderiram. Marcas que permanecem de um ano de missão jubilar e que foram partilhadas no dia da missão. Elas motivam a continuidade a partir da dinâmica gerada ao longo dos últimos meses. A partir de agora vamos continuar este caminho, não vamos perder os dinamismos, as dinâmicas da missão, vamos valorizá-las, rentabilizá-las e fazê-las prolongar e ao mesmo tempo também concretizar em cada passo que damos. E na definição de programas futuros, a exortação do Papa Francisco à alegria do Evangelho surge como itinerário a percorrer na continuidade da dinâmica da missão. Daquilo que me tenho apercebido, é uma alegria sentir que o caminho que nós fizemos está espelhado ali, portanto, isso de algum modo confirma também o que fizemos e aquilo em que estamos apostados. Mas estou a sentir lá muitos desafios de Deus para nós, portanto, eu acho que é ali que está o caminho para nós continuarmos. Marcou este dia da missão uma mensagem do Papa Francisco, onde deixa um apelo para que a Igreja Católica, em Aveiro, entre decididamente num processo de discernimento, renovação e reforma, sem impedimentos e sem receios. Os cuidados de saúde não podem continuar assentes no modelo curativo, mas têm de reforçar a dimensão do acompanhamento. Palavras do Secretário de Estado nas terceiras jornadas da Pastoral da Saúde da Diocese de Setúbal. Viver com dependência os desafios de hoje. O tema remete para a forma como a sociedade está a integrar o aumento da esperança de vida e as suas consequências. Se é bom vivermos mais anos, também sabemos que a doença e a incapacidade física podem caracterizar esse período. As dependências que chegam com a idade foi o tema para esta iniciativa promovida pela Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde da Diocese de Setúbal. As pessoas vivem mais, têm uma maior esperança média de vida, mas isso não significa que seja também uma maior qualidade de vida. Muitas vezes as dependências, e a maior parte delas, surgem depois também com o avançar da idade. E não podemos também esquecer aquelas que vão surgindo ao longo da vida por várias situações de doença, de acidentes, e isso compromete muito as pessoas, a sua vida pessoal, a sua dignidade pessoal e também os cuidadores, e inclusive a família e todos aqueles que estão envolvidos nesta área. Por isso, hoje lançámos este tema dos desafios para viver com dependência. A organização destas jornadas, que se realizaram no Fórum Romeu Correia, em Almada, resultou de uma parceria com o Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, que tem uma vasta rede social a operar e que tem reforçado o acompanhamento à incapacidade que chega com a idade. O viver com dependência é uma realidade que as pessoas experimentam na sua família e, de uma forma muito particular, as instituições e as instituições de solidariedade social. Trazer este tema à discussão pública é importante,
porque temos desafios que correspondem aos tempos de hoje, aos tempos atuais. E o grande desafio é a falta de tempo das famílias de acompanhar aqueles seus entes dependentes e também a falta de recursos. Estes cuidados devem envolver diversos setores, desde a família às estruturas de proximidade que respondem aos momentos do ciclo vital em que estamos mais dependentes. E nestes períodos eles têm que ser apoiados ou por profissionais de saúde ou por elementos do agregado familiar. Então eu diria que há aqui um desafio muito significativo para o sistema, que é garantir a capacitação dos cuidadores. As pessoas dentro da família têm um conjunto de necessidades próprias e que podem ser os próprios cuidadores a satisfazer essas necessidades. Mas exige que o sistema e que os profissionais de saúde e os enfermeiros estão muito capacitados para essa intervenção, de colaborar com esses cuidadores, de os preparar para aquilo que são os desafios dentro deste processo evolutivo, mais uma vez associado ao ciclo vital. Esta dependência associada à idade está a colocar pressão no Serviço Nacional de Saúde, que no momento de cortes orçamentais tem de reforçar o apoio a esta necessidade crescente. Presente nestas jornadas, o secretário de Estado da Saúde referiu que a tentativa do Ministério é racionalizar de forma humanista, de acordo com valores e não de forma mecanicista. E isso eu penso que tem sido demonstrável através da continuação por um lado, da política de aumentar a rede de cuidados continuados. Os cuidados de proximidade têm sido bastante reforçados através da reforma dos cuidados primários, pôr cuidados de proximidade junto às pessoas que necessitam. E, no fim de contas, alterar o sistema de saúde no sentido de enfrentar esse desafio, que obriga, de facto, a mudar o paradigma com que os sistemas de saúde estavam montados, que era um paradigma, portanto, curativo, em que os hospitais dominavam de forma absoluta, e nós temos que passar para um paradigma mais de acompanhamento. Para as entidades promotoras, estas jornadas sublinharam o humanismo e o respeito pela dignidade humana, que nestas matérias se devem sobrepor aos cálculos financeiros. Consideram que a sociedade não pode ignorar os mais idosos e a resposta às suas necessidades deve motivar uma nova organização económica e social. Temos boas escolas de enfermagem, temos boas enfermeiras, temos bons médicos. Em agência.eclésia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Agora a iniciativa do Departamento de Evangelização do Patriarcado de Lisboa para o tempo de Advento, apresentada pelo Padre Tiago Neto, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. De que forma é que o Departamento, de facto, quer proporcionar às crianças da catequese, creio que é para elas, sobretudo, que se dirige esta proposta, quer proporcionar um percurso de preparação do Natal? Bom, nós desenvolvemos já há alguns anos algumas propostas para a vivência deste tempo, tanto o Advento como do Natal. Ano passado fizemos um calendário com os dias todos a percorrer desde o primeiro dia do Advento até o último dia do tempo do Natal. E, portanto, a ideia é envolver as crianças num projeto que as conduza não só ao Natal, mas ajude também a viver o tempo do Natal. Não ser só uma preparação para, mas ser também englobante o tempo do Natal. Este ano temos uma ideia que não é uma ideia muito original em termos de formato. Portanto, é um cubo. É uma ideia um bocadinho inspirada naquilo que é um cubo que a fundadora dos movimentos focolares realizou para o Gen 3, um cubo do amor, em que eles vão em cada dia lançando o cubo e depois vão em cada dia vivendo uma dimensão do amor, ou amar o próximo, amar os inimigos. Foi um bocadinho a partir daí que pegámos nessa ideia para construir este cubo. Portanto, isto é um cubo, como podemos ver, com 6 faces, portanto tem as 6 semanas desde o primeiro domingo do Advento até ao domingo da Epifania. E, portanto, as crianças vão, em cada semana, vivendo um valor. Portanto, na primeira semana são convidados... Aleatoriamente? Aleatoriamente, sim. Aleatoriamente não. Portanto, elas começam... Isso é para depois. Na primeira fase, elas começam por viver um valor semanal. Na primeira semana vão, inspirados por Isaías, tem sempre uma figura bíblica, são convidados a construir a paz. Portanto, o valor da paz, e vão, com Isaías, construir a paz. E isso significa que elas têm, ao domingo,
recebem o valor, tomam consciência daquilo que vão fazer durante a semana, recebem também um autocolante para colocar na face do cubo, respectivamente, a cada domingo, neste caso Isaías, e depois ao longo da semana tem uma passagem bíblica em que vão desenvolvendo o valor. Portanto, se é sobre a paz, vão desenvolvendo o valor da paz. E esta ideia é envolver também as famílias naquilo que é o trabalho de crescimento e de aprofundamento daquilo que é a vivência do tempo do Natal e também da preparação do Natal. Bom, a partir daquilo que é a figura, se a criança não sabe bem quem é a figura, pode perguntar ao pai ou ao catequista, portanto, esta dimensão da pergunta, perguntar quem é. E depois, a ideia é que também este valor vá sendo vivido em família, e o facto de se procurarem passagens bíblicas que iluminam e caracterizam o valor, significa também que pode ser uma ajuda para a família viver esse tempo. Portanto, temos para ir desde... tratando e falando, dialogando em casa sobre o valor em causa. Só depois do cubo estar feito, no final do tempo do Natal, eles são convidados a montar o cubo, ficará mais ou menos com este aspecto, e depois a ideia é que eles lancem o cubo de vez em quando, ou todos os dias, ou de manhã, e descubram, hoje vou ser alegre, por exemplo, como Isabel. E de alguma forma, aquilo que foi um trabalho bíblico de procura de passagens da Bíblia que inspirassem esse valor, por exemplo, a alegria, na terceira semana, de algum modo vai recordar-lhes o que é que significa a alegria. E, portanto, eles vão, em cada dia do ano, se quisermos, pegar neste cubo, lançá-lo e viver o valor que está aqui presente. Essa proposta temática está no interior do cubo? Sim, está no interior do cubo. Portanto, eles têm o valor por fora, têm o valor por fora, e depois no interior têm, na primeira semana, fazer a paz como Isaías, na segunda, dedicada à Nossa Senhora, portanto, acolher como Maria, na terceira, ser alegre como Isabel, na quarta, amar como José e Maria, depois já no tempo do Natal, no domingo da Sagrada Família, fala-se dos pastores, os convidados a dar como os pastores, e no domingo da Epifania, a adorar como os magos. Portanto, aqui nós inspirámos-nos um bocadinho ao fazer esta ideia, naquilo que foi a primeira homilia do Sr. Patriarca, do Dom Manuel Clemente, quando tomou posse como Patriarca de Lisboa, em que ele falava que era da necessidade de haver comunidades acolhedoras. E, portanto, a partir do acolhimento, nós temos, de facto, este valor principal, que é acolher Deus, e acolhe-se destas formas que apresentamos aqui. Essa proposta é deixada a cada criança no ambiente da catequese? Esta proposta é entregue no princípio do Advento a cada criança, depois a criança em casa que os pais trabalham, portanto a ideia é não ocupar muito tempo de catequese, portanto para não substituir aquilo que são as sessões próprias e o caminho de cada grupo. A ideia é ser um caminho feito em casa, com as famílias, e depois ao longo da semana eles vão recebendo o autocolante. Temos aqui, por exemplo, o autocolante da segunda semana, em que tem Nossa Senhora, de qualquer forma, a acolher a mensagem do anjo. E há paróquias que fazem de várias formas. Uns distribuem na Eucaristia às crianças, outros distribuem na sessão de catequese. Portanto, a ideia é que a criança tenha uma relação entre aquilo que faz na paróquia, seja na catequese, seja na liturgia, com aquilo que está a fazer em casa. Portanto, é engraçado que quando nós temos este tipo de campanhas, as crianças vão mais à missa, não é? Porque têm alguma coisa para receber. E elas gostam de ir e receber o autocolante na Eucaristia. Bom, Isso é de alguma forma desafiante também para os próprios promotores e dinamizadores da catequese no patriarcado? Desafia novas metodologias? Sim, porque há aqui uma dimensão importante que envolve, e de alguma forma com este tipo de iniciativa nós procuramos envolver várias dimensões. A dimensão da própria catequese e do grupo de catequese, a dimensão da família e a dimensão da liturgia. Portanto, por exemplo, eu sou pároco em 4 paróquias e nas minhas paróquias vamos fazer um cubo gigante, onde vamos ter o cubo presente e as crianças vão também acompanhando isso, não só em casa, mas na própria liturgia. Vamos envolvendo estas dimensões e estes valores ao longo da semana. Que acolhimento está a ter esta iniciativa, não só pelas crianças, mas sobretudo pelas suas famílias? Nós, por exemplo, o ano passado fizemos 2 calendários, tanto o Advento como da Quaresma, foi uma espécie de experiência. Portanto, quem toma assim a cargo a iniciativa de adquirir e dinamizar são os catequistas nas paróquias, ou os párocos diretamente, portanto tomam essa iniciativa
e depois, de alguma forma, isso depois é deixado ao critério de cada família e cada criança a forma como faz. De qualquer modo, nós chegamos mais ou menos a 10 mil crianças com esta iniciativa, portanto, o que em termos da Diocese é relativamente bom, não é? Mas de qualquer modo é uma proposta, entre outras, porque há muitas coisas que se podem fazer e que são feitas neste tempo do Advento. Neste âmbito do itinerário, enfim, mais interior, sim, não é? Sim. Ou espiritual. E é necessário, diante de uma multiplicidade de sugestões, de imagens que surgem, de luzes que começam a cintilar, é importante também que a proposta da caminhada de Advento seja plástica, seja palpável? Sim, penso que sim, porque de facto nós temos muitos símbolos, não é? E de facto este não é um símbolo propriamente do Natal, não é um cubo, não é um símbolo do Natal tradicional, não é? Mas é uma coisa que tem um objetivo lúdico, no sentido de conduzir as crianças a um jogo, não é? Nesta dimensão do jogar, daquilo que vai sair em cada dia para ela poder viver como valor. Agora, de facto, nós precisamos de recuperar e recordar aquilo que são os símbolos próprios da vida cristã e introduzir novos símbolos naquilo que é a preparação dos tempos litúrgicos e a vivência dos mesmos. É claro que, tradicionalmente, neste tempo nós temos a coroa do Advento e temos outros símbolos, mas este foi um símbolo, de alguma forma, introduzido para introduzir essa dinâmica do jogo, da dinâmica da procura, do poder lançar e ver aquilo que calha em sorte para poder viver em cada semana. E por certo que está a merecer grande atividade de acolhimento por parte de famílias e também enfim, nos ambientes da catequese. Padre Tiago Neto, agradeço ter estado aqui neste programa, onde apresentámos propostas para viver o tempo do Advento. As 4 semanas que antecedem o Natal possibilitam que seja vivido com mais sentido. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.